Bora resolver essa questão do Enem 2025, uma questão de eletroquímica. Se você não sabe nada de eletroquímica, tá caindo meio de paraquedas nessa questão, eu vou te tentar explicar de uma maneira mais didática o básico de como fazer qualquer questão de eletroquímica. Mas depois eu recomendo que você dê uma aprofundada nesse assunto, porque ele é específico, difícil, mas vale a pena para poder acertar as questões que vão cair na prova, tá? O Enem tá gostando de cobrar assunto mais de alto nível. Olha só, a questão vai trazer o seguinte: objetos de prata escurecem em contato com compostos contendo enxofre por causa da formação de uma fina camada de sulfeto de prata. O método simples para clarear o objeto consiste em forrar um recipiente com papel alumínio, adicionar ao recipiente uma solução aquosa de cloreto de sódio e, enfim, mergulhar o objeto de prata enegrecido. Em cerca de 3 minutos, a prata volta à coloração original. Mostrando na prática esse experimento que caiu na prova do Enem. Por exemplo, ó, se eu pegar minha aliança, que é uma aliança de prata, você consegue ver ela aqui? Que ela tem umas partezinhas que está aqui escurecida, isso aqui vai acontecer por um processo natural de oxidação. E é justamente essa a primeira reação que aparece ali na prova de química, onde você tem a prata metálica, que é só o Ag, então a prata ela oxida. Então você tem que colocar sempre a reação Ag com a prata oxidada, ou seja, com o NOx aumentado por outro lado da reação. E a reação é entre a prata e o oxigênio, justamente porque quando ela fica aqui no dedo, está em contato com o oxigênio, umidade, meu suor, e aí ela vai oxidar. Essa é a primeira reação química, que é uma reação espontânea, então a DDP tem que ser sempre positiva. Você vai eliminar as alternativas negativas já por causa disso, então tem que ser positiva. A recuperação da prata pode ser feita como? Com o alumínio. Então você vai basicamente, dentro de um processo, você vai colocar a prata aqui com o alumínio. Geralmente essa recuperação, para acelerar, questão que já envolve a ideia até mesmo de cinética química, eu vou colocar dentro de um recipiente com água e aí eu vou ligar o fogo. Por quê? Porque ao esquentar, eu vou acelerando essa reação. Geralmente, nesse processo, o que mais que é feito? É colocado sal. Eu coloco aqui também um pouco de sal. Por quê? Porque você sabe, né? NaCl dissocia Na mais Cl-, e aí a gente tem condução. Como eu tô trabalhando aqui com um processo, né, de recuperação nessa prata, eu tenho que ter condução de elétrons. Então, colocar esse sal aqui torna o processo ainda um pouco mais dinâmico. Então, eu coloco ali aquele alumínio, coloco aqui ele dentro da água ali, e eu ligo o fogo. Né, ligando o fogo, deixo ali o fogo esquentar e ali dentro, ó, você vai ver que vai começar a esquentar. Tem ali a água, tem ali o alumínio, né, com a prata, e eu vou deixar o alumínio reagir junto com a prata para ocorrer esse processo de recuperação da prata metálica. As seguintes semi-reações e os respectivos potenciais padrão de redução são úteis para a compreensão dos fenômenos ocorridos. Perceba que a questão, ela te dá aqui os potenciais, e nesse caso, são os potenciais de redução. Existe o potencial de redução e o potencial de oxidação. Quanto mais positivo for esse potencial aqui de redução, significa que aquele elemento ele é um forte, por exemplo, elemento que pode servir para o processo de redução, ou ele pode ser um forte elemento que vai servir para o processo de oxidação, dependendo do que você analisa na tabela. Isso aí você vai ter que ver mais em eletroquímica para poder aprofundar. Aqui vamos tentar fazer com que o contexto da questão te deu. Ela vai dizer o seguinte: os valores das diferenças de potencial padrão das reações que representam o 1, olha só, escurecimento, e 2, o clareamento do objeto de prata, são respectivamente. Então, assim, uma questão de difícil interpretação que eu vou destrinchar ela para você. O que a questão quer de você? Ela quer que você ache a diferença de potencial da primeira reação. Então, vou colocar aqui, ó, a primeira reação, que é uma reação de escurecimento. Então, você tem que escrever aqui a reação de escurecimento, tá? E a questão quer que você também ache o potencial da segunda reação, que é a reação de clareamento. Reação de clareamento. Para você entender, então, qual que é a reação de escurecimento? A reação de escurecimento é a reação onde eu tenho, por exemplo, um objeto de prata, como, por exemplo, esse anel meu de prata que eu tenho aqui. Esse anel de prata aqui, espontaneamente, ele consegue, ó, esse anel de prata, ele consegue ser oxidado. Ele escurece quando em contato, por exemplo, com enxofre, com oxigênio, ele sofre esse processo ali de escurecimento, certo? Isso acontece de maneira espontânea. Perceba que na reação aqui, ele tá assim, ó, Ag2S, que é o sulfeto de prata, e aí você tem aqui a prata metálica. Essa sequência de reação aqui não é a sequência de escurecimento. A sequência de escurecimento é invertida. A sequência de escurecimento eu tenho que ir da prata metálica em contato com o enxofre, certo? E a prata metálica vai ser oxidada em Ag2S mais ali 2 elétrons, tá? Esse é o processo de oxidação da prata. Percebe que essa sequência de reação aqui te dá o potencial
de redução, que é menos 0,69 volts. Aqui, quando eu vou inverter a reação, eu tenho então um potencial de oxidação. E aí, na eletroquímica, a gente muda o sinal. Então, o que ficaria aqui? A prata, para ser oxidada, ela tem um potencial de oxidação, para ser oxidada, de mais 0,69 volts. Agora, para oxidar essa prata, ela vai ter que reagir. Se ela está sendo oxidada, alguém precisa reduzir. Quem que é o agente oxidante dela? E o principal agente oxidante vai ser o oxigênio. O oxigênio vai ser o agente oxidante. E para oxidar, ele tem que reduzir. Então você vai perceber que o oxigênio na reação aqui de baixo, ele está com NOx zero, substância simples. E ele passa a ter um NOx de menos 2, ou seja, o oxigênio está sendo reduzido porque ele está oxidando a prata. Então você vai escrever ali essa outra reação. Então você vai colocar aqui, ó, o oxigênio, que é o O2, mais 4H+, mais 4 elétrons, certo? Aqui, produzem 2H2O. E nesse caso, o potencial aqui, que é o potencial de redução que eu tenho que buscar, porque o que eu encontrei aqui é o potencial de oxidação, aqui eu tenho o potencial de redução. Ele vai se manter, porque eu não inverti a reação, ele vai se manter mais 1,23 volts. A partir disso aqui eu tenho o que a gente chama de reação global, que aí faz com que você consiga encontrar, a partir da reação global, você consegue encontrar a diferença de potencial. Você consegue achar aqui a DDP, a diferença de potencial. No caso aqui dessa diferença de potencial, você só vai somar o potencial de oxidação com o potencial de redução. Você soma esses potenciais para achar ali o potencial padrão, né, a diferença de potencial. Então, somando vai ser mais 0,69 mais 1,23. Isso aqui vai dar para você 1,92 mais 1,92 volts. Essa é a DDP. Se eu quisesse achar aqui a reação global dessa reação, eu tenho que olhar para os elétrons. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2 elétrons. Para poder cortar, eu teria que multiplicar essa reação aqui de cima por 2. E aí eu poderia ter aqui, então, a partir de agora, 4Ag, 2 enxofres, teria aqui 2Ag2S, teria aqui 4 elétrons. Aí eu poderia cortar. Renato, mas se você multiplica por 2, não tem que multiplicar lá o potencial de oxidação por 2? Na eletroquímica, não. É diferente do balanceamento na estequiometria, no equilíbrio químico. Aqui é o potencial de oxidação da prata. Aqui é o potencial de redução do oxigênio. Não importa se eu tenho 1, 2 ou 1000 pratas, o potencial de oxidação da prata vai ser sempre o mesmo. Não vai mudar o potencial de oxidação do elemento. Ele aí é o potencial de oxidação da prata. Então, nesse caso, mesmo que eu multipliquei por 2 aqui a reação e eu tenho 4 pratas, o potencial de oxidação continua sendo o mesmo. A reação global aqui, ela seria aqui, ó, poderia cortar esse com esse, e aí eu não tenho mais o que cortar. Então, ficaria aqui 4Ag, e aí eu poderia escrever toda a reação global. A questão não pede para você ali a reação global para escrever, né? Sair somando aqui e colocar toda a reação global. Ela não pede isso. Tá certo? Ela pede aqui a diferença de potencial da primeira reação, que é a reação de escurecimento. E aí, sabendo isso, o aluno ele já poderia acertar a questão e ir direto lá, ó, na letra B. O que você poderia eliminar aqui? Primeiramente, a letra C poderia ser eliminada porque está negativo e aqui está negativo. E não tem diferença de potencial negativa. Por quê? Porque quando eu tenho ali uma reação que acontece de maneira espontânea, a diferença de potencial tem que ser positiva. Tá? Ela tem que ser positiva. Então não tem DDP negativa. A DDP negativa é uma reação que não acontece de maneira espontânea. E aí, para ela acontecer, eu precisaria, por exemplo, da passagem de eletricidade. Precisaria ali fornecer, por exemplo, eletricidade, como, por exemplo, o carregamento de um celular ou algo do tipo. Já a prata, ela escurece de maneira espontânea. A reação é espontânea. Por isso que a DDP tem que ser positiva. Isso você entende mais depois, vendo uma aula de eletroquímica um pouco mais aprofundada, tá? Então essas daqui você já poderia eliminar, certo? Aqui, por exemplo, as outras são distratores. Seria, por exemplo, o cara, sei lá, tentar fazer 1,23 menos 1,69, esqueceu de mudar ali, por exemplo, né, inverter a reação e aí daria errado. Aqui, por exemplo, o cara poderia estar multiplicando essa reação por 2 e aí somar. São todos os outros distratores.
Essa aqui, então, é a diferença de potencial da reação de escurecimento. E existe a reação de clareamento, que é quando eu quero recuperar essa prata. E aí, como é que eu recupero essa prata? Bom, eu tenho que partir primeiramente da prata que está oxidada. Então, a prata oxidada é o Ag2S aqui, mais 2 elétrons, tá? Eu quero partir para voltar a ser a prata metálica, sem o fio de enxofre ali, né? Então, eu quero voltar à prata. Então, eu não preciso inverter essa reação. Aqui, então, eu continuo tendo o potencial de redução. A prata oxidada, eu quero reduzir ela para a prata metálica com NOx zero. Então, aqui o meu potencial aqui de redução, ele se mantém menos 0,69 volts. E como que eu recupero? Fazendo o que foi dito aqui no texto. Inclusive eu vou fazer aqui em casa para te mostrar essa reação química aqui. Eu vou pegar essa prata e vou colocar ela em contato com o alumínio. Só que esse alumínio eu vou oxidar ele. É ele que vai ser ali oxidado. Eu vou pegar um alumínio, que é essa reação aqui de baixo. Perceba que aqui o alumínio está oxidado. Não tem como eu colocar o alumínio oxidado se eu já tenho um elemento que está aqui oxidado, certo? Então eu preciso oxidar esse alumínio, certo? Então eu vou inverter essa reação aqui. Vou colocar o alumínio que vai oxidar, ficando o alumínio aqui 3 mais oxidado, mais 3 elétrons. Se eu invertir, eu não vou pegar aqui o potencial de redução do alumínio. Eu vou pegar o potencial de oxidação do alumínio, que aí inverte o sinal e fica mais 1,68 volts, tá? E aí nessa reação, o que acontece? A DDP que eu vou ter ali, a diferença de potencial, é somar. Então vai ficar 1,68 mais menos 1,69 ali, vai dar aqui 0,99 volts, essa diferença aqui de potencial. E essa reação você também poderia balancear ela aqui. Tenho 2 elétrons, tenho 3. Posso chegar aqui, por exemplo, multiplicar a reação de cima por 3 e multiplicar a reação de baixo por 2. Então, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 6. Aí eu consigo cortar esses elétrons com esses elétrons e chegar na minha equação global de 3Ag2S mais 2Al. Consigo voltar a prata metálica, né? E aí eu tenho ali o alumínio oxidado, né? Mais 2Al, 3 o alumínio oxidado. Essa reação eu vou te mostrar agora aqui, fazendo aqui em casa, como é que ela é feita ali e acontece de maneira espontânea. Inclusive, eu já tô aqui com o meu anel recuperado e limpo, né? Coloquei ele ali, ele estava mais escurecido, oxidado. Eu coloquei ele no alumínio e aí ao colocar junto com a água ali o sal para ter maior condutibilidade, né, a conduzir melhor os elétrons, espontaneamente em mais ou menos 3, 4 minutos a prata é recuperada em contato com esse alumínio. Gabarito dessa questão é letra B, questãozinha de eletroquímica boa aí para poder revisar e dominar aqui a questão, né? Que eu dei um zoom, ficou até um pouco fora aqui, mas eu acho que pegou para você.